Olá, sejam vocês muito bem-vindas, muito bem-vindos à primeira aula da nossa disciplina de microbiologia médica. E o que eu pretendo com essa aula é mostrar para vocês um pouco sobre a história de como as doenças infecciosas eram vistas, desde lá do passado bem remoto até os dias de hoje, e também discutir um pouquinho com vocês sobre esse conceito de patogenicidade, de virulência, resistência, e fazer uma revisão, pequena revisão, do que nós vimos nas disciplinas de microbiologia, sobre quais estruturas, quais produtos celulares são responsáveis pela virulência de uma bactéria. Então, nós vamos começar discutindo um pouco sobre a evolução de como as doenças infecciosas eram vistas no passado. Porque num passado bastante remoto, a gente pode pensar em século XII, século X, XII, XV, qual era a ideia? A ideia era que doenças infecciosas eram pragas, eram castigos de origem divina. Então, sejam nas civilizações monoteístas ou politeístas, acreditava-se que Deus ou os deuses castigavam a população por alguma razão, por algum mal feito, e por conta disso enviavam pragas. Existem as pragas do Egito, os filmes mostram. Então, na verdade, antes de qualquer conceito mais científico, atribuía-se as doenças infecciosas aos deuses. A culpa era dos deuses e porque nós, seres humanos, éramos muito maus, muito ruins. Depois, talvez por volta do século XV, não sei, XVI, começou a surgir uma hipótese, uma ideia de que, na verdade, as doenças seriam causadas por emanações pútridas, por emanações que causavam mal. Essas emanações seriam vapores mais ou menos tóxicos que receberam o nome de miasmas. E esses miasmas foram considerados verdadeiros até, por incrível que pareça, até o século XIX. E eu peguei uma imagem da Wikipedia, muito interessante, porque mostra aqui o que seriam os miasmas. Então, a gente vê aqui alguns indivíduos, aqui numa batalha, aqui parece que numa mesa de cirurgia, não sei, mas existia, então, uma entidade maléfica, existia uma entidade meio mortal que emanava vapores, emanava alguma coisa gasosa, meio pútrida, meio doentia, e eram esses miasmas que causavam as doenças, e vocês vão ver, é impressionante. Eu repito, até o século XIX, isso era considerado verdadeiro. Essa ideia dos miasmas acabou quando Louis Pasteur, ele comprovou que não existia geração espontânea, que existia, na verdade, toda uma relação entre doenças infecciosas e micro-organismos, mas como eles eram invisíveis, ninguém via, então ninguém podia acreditar. Mas então, essas são as duas primeiras ideias, origem divina e depois os miasmas. O que aconteceu? No século XIX, com o crescimento das cidades, com o aumento populacional, a gente começou a perceber que existiam hospitais onde, assim, a taxa de mortalidade e as pessoas que ficavam doentes nas cidades eram enormes. É só a gente ver filmes antigos, seriados antigos, a gente percebe as condições de higiene eram péssimas, as pessoas viviam em esgoto, perto de esgoto, as pessoas não tinham nenhum tipo de higiene um pouco mais cuidadosa como hoje para nós é tão natural. E nesse sentido, é importante nós mencionarmos talvez 3 pessoas que fizeram total diferença e graças a elas, realmente a gente pôde ter um salto de qualidade e a gente pôde perceber e pôde começar a lidar melhor com as doenças infecciosas de uma maneira mais científica e muitas vezes pelo mero bom senso. Os 3 indivíduos que eu estou me referindo são o Ignaz Semmelweis, que era um médico austríaco, a Florence Nightingale, que era uma enfermeira, e o próprio Louis Pasteur. O que acontece? A grande contribuição do Semmelweis foi a seguinte: o Semmelweis, ele era um médico que ele trabalhava numa clínica de obstetrícia em Viena, e essa clínica era engraçado porque essa clínica tinha 2 setores, como se fossem 2 subdivisões. E nessa clínica o que acontecia? Um dos setores
era destinado a ensinar estudantes de medicina, estudantes que iriam ser obstetras. Por outro lado, a outra clínica era destinada a ensinar parteiras, donas de casa, a fazerem parto. Então, nessa clínica eu tinha o setor dos estudantes e eu tinha o setor das parteiras. O que acontece? O Semmelweis, observando, ele via que, na verdade, existiam muitos casos de febre puerperal, ou seja, as gestantes vinham, davam à luz e dias depois elas vinham a óbito. Por quê? Porque elas tinham uma dispersão generalizada, hoje a gente sabe que é uma septicemia, ou seja, é a multiplicação de micro-organismos no sangue. Essas mulheres tinham um quadro de sepse ou septicemia, e elas vinham a óbito dias após o parto. E uma coisa que chamou muito a atenção do Semmelweis foi que a taxa de mortalidade de mulheres por febre puerperal era em torno de 4 vezes maior na clínica dos estudantes de medicina do que na clínica onde quem cuidavam eram as donas de casa. Mais do que isso, ele olhava as duas clínicas e ele percebia que na clínica das donas de casa, elas limpavam, elas passavam um paninho, elas tentavam deixar um ambiente limpo, enquanto que na clínica dos estudantes de medicina, o que acontecia? Você tinha várias mulheres em macas e os alunos, eles atendiam a uma gestante e imediatamente eles iam atender a segunda e eles estavam com jalecos sujos, com bisturis sujos, enquanto que lá na clínica das donas de casa, elas eram bastante cuidadosas, como se elas estivessem na casa delas. O que aconteceu? Ao perceber isso, o Semmelweis viu que, na realidade, o que estava acontecendo era que os estudantes de medicina, eles estavam contaminando as várias gestantes com o material que eles utilizavam, os bisturis, os materiais médicos que eles utilizavam ou as próprias mãos. E o Semmelweis concluiu isso por quê? Porque, na verdade, ele percebeu que as lesões que as gestantes que morriam, as lesões que elas apresentavam, o quadro que elas apresentavam histológico do tecido do útero, eram lesões muito parecidas com lesões que médicos anatomistas tinham quando eles estavam preparando um cadáver e se cortavam. Então, eles estavam trabalhando com um corpo ou com um material contaminado. Quando eles se cortavam, eles desenvolviam lesões e quadros histológicos que eram muito parecidos com os quadros que ele via nas mulheres gestantes. Com isso, Semmelweis concluiu que alguma coisa estava sendo transmitida entre as gestantes e sendo transmitida pelos estudantes, enquanto que no caso das mulheres, elas eram cuidadosas, elas não trabalhavam com bisturis, com nada disso, no sentido de trabalhar com cadáveres, e elas lavavam as mãos. Então, o que o Semmelweis sugeriu, e ele impôs, ele não impôs, mas ele sugeriu fortemente e tentou estimular o uso, foi a lavagem da mão com uma solução que era a base de cloreto de cálcio. E essa lavagem das mãos foi instituída nas clínicas e, impressionantemente, a taxa de mortalidade das gestantes caiu de 8,5% para em torno de 2%. Isso perdurou por alguns anos, mas o que acontece é que, infelizmente, os colegas do Semmelweis não aceitavam, eles se sentiram muito ofendidos por terem que ser obrigados a lavar as mãos, e eles fizeram um movimento tão intenso que o Semmelweis foi demitido do hospital. Somente muitos anos depois, o Semmelweis foi reconhecido, porque foi graças a ele que se instaurou essa prática de se lavar as mãos. E nós estamos vendo agora, nesse momento de pandemia, a importância que existe em lavar as mãos. Então, o Semmelweis foi talvez um marco, um dos primeiros marcos na queda, nas medidas de tentar reduzir a transmissão de micro-organismos e reduzir a transmissão de doenças infecciosas em ambientes hospitalares. Da mesma forma, em 1854, Florence Nightingale, ela era uma enfermeira e ela foi para a Turquia, porque estava tendo uma guerra
na Turquia, e muitos soldados ingleses estavam hospitalizados e morrendo nesses hospitais. E chamou muito a atenção dessa mulher, dessa profissional, as péssimas condições de higiene do hospital. Imaginem que esse hospital ficava localizado praticamente ao lado de uma área onde se jogavam resíduos de esgoto. E a Florence Nightingale, em 1854, ela acreditava ainda que os miasmas desse esgoto é que estavam provocando talvez a morte desses soldados. E a sujeira toda daquele hospital também. Então, o que ela fez? Foi graças a ela que ela instaurou uma política de limpeza do hospital, a higienização das roupas de cama. Então, as roupas de cama, as vestes que os pacientes usavam começaram a ser lavadas com mais frequência. Ela fez todo um trabalho para separar a água que vinha para o hospital do ambiente externo ao hospital, porque não havia água tratada e havia uma enorme contaminação da água que era consumida com o esgoto que ficava ao lado do hospital, tanto que muitos pacientes morreram por conta da contaminação da água e não por conta de ferimentos de guerra. Então, além disso, ela, dentro do hospital, o que ela fez? Ela percebia que muitas vezes a gente tinha 2, 3 pacientes em uma mesma maca. Ela falou, isso não é possível, então ela começou a sugerir e começou a forçar para que as macas fossem utilizadas por um único paciente e, mais do que isso, que houvesse uma separação, um distanciamento entre os leitos, entre os pacientes, e a tal ponto que ela foi, assim, a Florence Nightingale, ela é o grande símbolo da enfermagem, ela é um ícone mundial, ainda é um ícone mundial, neste sentido dos cuidados de higiene e dos cuidados com os pacientes quando estão internados. Então, são 2 indivíduos que tiveram grande importância meramente por sua capacidade de observar, por sua capacidade de usar o bom senso e falar, bom, o que a gente pode fazer para melhorar? Na verdade, um pesquisador que fez toda a diferença do mundo e foi um marco na microbiologia médica, eu posso dizer, foi o Louis Pasteur, porque em 1861 ele refutou completamente aquela teoria da geração espontânea, mas ele foi um indivíduo que mostrou a teoria, na verdade, ele propôs uma teoria que as doenças infecciosas eram causadas por micro-organismos. E com essa refutação da teoria da geração espontânea, o Pasteur mudou completamente os rumos e a forma como as doenças infecciosas eram vistas e tratadas. O que ele fez? Aliás, antes disso, eu peço desculpas a vocês. Na verdade, eu coloquei aqui nesse slide um pequeno trecho de uma palestra, de uma apresentação que o Semmelweis fez em 1850. Existe um livro de microbiologia, está aqui, que se chama Marcos Históricos em Microbiologia, que foi editado por aquele pesquisador Brock, que tem livros de microbiologia básica. Então, neste livro, vocês vão encontrar uma série de palestras ou de textos produzidos por grandes pesquisadores que foram realmente marcos no desenvolvimento da microbiologia. Então, tem textos do Pasteur, tem o texto do Semmelweis, tem textos de vários pesquisadores. E, então, eu tirei lá, isso aqui é só uma imagem do Semmelweis, que virou um selo de correios, mostrando aqui o Semmelweis se lavando as suas mãos e dizendo aqui, olha, que, na verdade, o miasma, tá, foi reconhecido e foi visto, começou-se então a ver como fazer para evitar a febre puerperal em parturientes. Então, eu peguei aqui um pequeno texto, vários pedacinhos de um texto, do Semmelweis, que está nesse livro. Esse livro está disponível na disciplina de vocês, na aba dos arquivos, onde, então, ele faz uma palestra sobre a origem da febre puerperal. E o que ele diz é muito engraçado, porque o que ele dizia, na época, o Semmelweis, é que provavelmente, dentre outras causas dessa taxa tão alta de mortalidade, era a superpopulação das alas onde as mulheres ficavam, das 2 clínicas, e vejam só, a saturação ao longo dos anos
do local, ou seja, das clínicas, com os miasmas da febre puerperal. Então, vejam que em 1850, o Semmelweis ainda se refere a miasmas. Aqui, nessa parte do texto, essa gravação depois vocês podem olhar com calma, eu vou colocar o PowerPoint para vocês, mas nessa parte do texto está aqui, ele fazendo a associação entre as lesões histológicas de anatomistas e as lesões que ele via nas pacientes. E, finalmente, aqui é a parte do texto onde diz que ele introduz a prática de que os estudantes ou outros indivíduos tinham que lavar cuidadosamente as suas mãos com uma substância que era um cloreto de cálcio, na verdade, tá? Então, com isso, ele achava que iria destruir qualquer átomo orgânico que causava putrefação e, além de tudo, removia os odores. Então, vejam, isso é um texto muito interessante, onde a gente acompanha a história, mas não tem uma base científica no sentido de você fazer uma correlação, esse micro-organismo causa essa doença, não causa. Ele fez observações importantíssimas. Aqui um slide, então, dele, do Semmelweis, e aqui uma pequena homenagem a Florence Nightingale, mostrando uma imagem dela, uma fotografia dela, e aqui ela era chamada de a moça da lanterna, a moça da lamparina ou da lâmpada, porque ela à noite ela andava pelas alas onde estavam pacientes para analisar como eles estavam, se eles estavam melhor, ok? Mas então, voltando ao Louis Pasteur, o que ele fez? Como foi que ele mostrou que não existia geração espontânea? Pasteur fez o seguinte, o Pasteur fez um meio de cultura vocês sabem o que é, ele fez um meio de cultura, colocou num frasco, num balão, e esse balão tinha um pescoço de vidro muito longo. Então o Pasteur, depois que colocou o meio de cultura no frasco, o que ele fez? Ele aqueceu esse pescoço de modo a fazer uma dobra, então você não tinha mais o frasco reto. E o que aconteceu? Ele pegou esse meio de cultura, aqueceu, ferveu esse meio de cultura por alguns minutos e deixou a boca do frasco aberto. Isso é um frasco que a gente chama de pescoço de cisne. Então, vejam, se fosse uma geração espontânea, se esperava o quê? Se eu tenho um meio de cultura que tem vários nutrientes, eu esperava o quê? Eu esperava que começasse a crescer alguma coisa aqui dentro, da mesma forma que as pessoas que acreditavam na geração espontânea imaginavam, eu jogo um pedaço de bife numa carne crua e vai começar a aparecer larvas. Era uma geração espontânea. Pois bem, o Pasteur aqui deixou esse frasco e ele deixou por longos períodos e nunca houve a contaminação desse meio de cultura. O meio de cultura ficava límpido, estéril. No entanto, quando ele quebrava esse frasco, por exemplo, nessa porção aqui ou nessa porção aqui, de maneira a permitir que os micro-organismos, por gravidade, tivessem acesso ao meio de cultura, ele mostrava, então, que aí sim havia o crescimento, havia alguma coisa crescendo ali. Ou seja, com isso ele mostra que, enquanto esse frasco tinha esse pescoço de cisne, ou seja, qual era a função desse pescoço de cisne, mesmo que estivesse aberto aqui, os micro-organismos poderiam cair, mas eles iriam ficar retidos nessa região. E quando ele cortava o frasco nesse ponto, aí os micro-organismos simplesmente tinham acesso e contaminavam, entravam em contato com o líquido. E aí contaminava. Então, com isso, ele mostrou que não existia uma geração espontânea. E está aqui. Então, essa é uma imagem do Louis Pasteur, tá? Então, onde ele diz que não existe a geração espontânea, foi ele que começou e fundou as bases que comprovaram que muitas doenças eram de origem microbiana, e além disso, o Pasteur ainda teve uma série de contribuições em estudos de fermentação, de técnicas de controle microbiano como a pasteurização, que vocês viram na aula de microbiologia básica. Além disso, ele começou a descrever uma série de bactérias. O que acontece? Um outro pesquisador muito importante, que veio um pouco após ao Louis Pasteur, foi o Robert Koch. O Robert Koch, ele foi muito importante, especialmente na microbiologia da bancada, nas técnicas que a gente usa para microbiologia. Por quê? Porque foi graças ao Robert Koch que foram introduzidas as placas de Petri, as técnicas de coloração,
técnicas para obtenção de culturas puras. Então, assim, a manipulação de micro-organismos se tornou muito mais ágil, muito mais eficiente, graças ao Robert Koch e aos colaboradores dele. Na verdade, existe uma situação que é bastante feia para o Robert Koch, que é o seguinte: o uso de agar em meios sólidos, que foi uma revolução na microbiologia, não só na micromédica, mas na microbiologia, foi introduzida pela esposa de um colaborador do Robert Koch. Eu contei isso já numa aula para vocês. Existia um colaborador do Robert Koch, que chamava o Sr. Hess, Walter Hess, se eu não me engano, Walter era o primeiro nome dele. Ele era casado com a Fanny, e a Fanny utilizava agar para fazer geleias e para fazer compotas mais solidificadas. E foi a Fanny Hess que sugeriu ao marido que incorporasse agar ao meio de cultura líquido, porque o agar tem essa propriedade que quando ele aquece, ele ferve, ele se torna solúvel, e quando ele resfria, ele fica sólido. Então, foi graças a Fanny Hess que se desenvolveram os meios sólidos, e infelizmente o Robert Koch apresentou em mais de uma situação, em congressos, em artigos, o desenvolvimento, a ideia de meios sólidos, e infelizmente ele nunca acreditou ao Walter e a Fanny Hess a ideia, depois de muitos anos só é que isso foi reconhecido. Isso não tira o mérito dele, mas eu acho que é importante a gente falar, tá? Isso, infelizmente, foi uma pequena falha dele. O que acontece? Talvez uma das grandes contribuições do Robert Koch à microbiologia médica foram os postulados que ele propôs. E esses postulados, eles indicam o seguinte: o Robert Koch, ele estava estudando a bactéria que causa o antraz. O antraz é uma doença que é muito comum em alguns animais, por exemplo, em carneiros. Ele pode dar algumas lesões cutâneas. O que é o antraz? O antraz, ele é uma lesão, geralmente quando é cutânea, é uma lesão causada por um bacilo gram-positivo, chamado Bacillus anthracis, tá? E é muito comum em carneiro, e eventualmente pode dar no ser humano, quando o indivíduo vai fazer a tosquia de carneiros, ele pode se contaminar com a bactéria, e se ele tiver algum ferimento, essa bactéria pode se multiplicar e causar essa lesão. Então, o Koch estava estudando a bactéria que causa o antraz. E aí ele propôs o seguinte: para tentar fechar e tentar realmente entender a dinâmica de um processo infeccioso, o que ele propôs? Ele falou muito bem: se eu tenho um animal que está doente, eu colho um material desse animal doente e eu olho ao microscópio, o que eu vou ver? Eu vou ver, se for, claro, uma doença infecciosa, eu vou ver o micro-organismo que está causando a doença. Aqui eles colocaram ainda hemácias, mas o que interessa são os micro-organismos. Eu devo ser, então, capaz de cultivar esses micro-organismos. Então, eu devo ser capaz de coletar uma amostra do animal doente, olhar o microscópio, ver que tem micro-organismos, ser capaz de cultivar esses micro-organismos, tá certo? E quando eu pegar uma colônia isolada desse micro-organismo e inocular num animal sadio, eu devo ser, então, capaz de quê? De verificar que esse animal vai ter a mesma doença do animal inicial. Segundo, se eu coletar uma amostra desse animal que ficou doente e que veio a óbito, eu também devo ver o mesmo micro-organismo que eu vi no animal anterior, e eu devo ser capaz de ter uma mesma cultura com esses organismos. Então, isso era o postulado de Koch, eu devo ser capaz de separar o micro-organismo que causou a doença no animal número 1, e se eu inocular num animal saudável 2, ele vai ter a doença, e eu vou ser capaz de recuperar dele esse mesmo. Desculpem, está caindo uma tempestade aqui, então tem um pouco de trovões. Eu devo, então, ser capaz de isolar desse segundo animal que ficou doente a mesma cultura e o mesmo tipo de micro-organismo. Isso foi muito interessante, porque na época ninguém tinha pensado ainda nisso. Isso funciona muito bem, no entanto, a gente sabe que tem limitações. Por quê? Porque existem micro-organismos que não são cultiváveis em laboratório. Eles não são cultiváveis em meios de cultura artificiais. Mas isso é extremamente interessante, e foi isso uma das grandes bases da gente fechar a dinâmica e fechar o ciclo de como ocorre uma doença infecciosa, e mais,
quem é o agente da doença infecciosa, tá certo? Muito bem, já tem, a gravação já está um pouco longa, eu vou encerrar então a gravação por agora e nós vamos começar na parte 2, discutindo um pouco a importância desses micro-organismos, tá? E na medicina agora. Então a gente vai começar a discutir um pouquinho mais voltado agora um aspecto para os micro-organismos. Muito obrigada e até a próxima parte.